Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955, em Glicério, São Paulo, uma pequena cidade do interior paulista. Filho de Percy Geraldo Bolsonaro, um militar da reserva que influenciou fortemente seus primeiros anos, e Olinda Bonturi Bolsonaro, uma mulher de grande fé e disciplina. Jair cresceu em Eldorado, uma cidade tranquila cercada pela natureza, onde aprendeu desde cedo valores como responsabilidade, honra e coragem. Desde criança, Bolsonaro demonstrou uma personalidade marcada pelo senso de dever e pelo interesse pelas Forças Armadas. Admirava histórias de militares, disciplina e hierarquia, traços que se tornariam pilares de sua vida. Em 1973, aos 18 anos, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, uma das instituições mais respeitadas do país, onde a disciplina, o esforço físico e a liderança eram exigências diárias. Durante os anos na academia, destacou-se como aluno exemplar, sempre comprometido com o aprendizado e com a formação de caráter. Após concluir sua formação, seguiu carreira no Exército Brasileiro, tornando-se oficial de artilharia e, posteriormente, paraquedista. Suas experiências militares moldaram não apenas suas habilidades técnicas, mas também a visão de mundo baseada em disciplina, hierarquia, respeito à pátria e defesa da liberdade. Bolsonaro absorveu valores que mais tarde se refletiriam em sua atuação política e pública. Após anos de dedicação às Forças Armadas, Jair Bolsonaro decidiu levar seu compromisso com a disciplina, a ordem e o patriotismo à política. Em 1988, elegeu-se vereador do Rio de Janeiro, entrando em um cenário político marcado por grandes desafios: violência urbana crescente, insatisfação social e uma sociedade em busca de novos líderes. Na Câmara Municipal, Bolsonaro destacou-se por sua postura firme e coerente, defendendo pautas que reforçavam a segurança pública e a valorização das Forças Armadas. Propôs leis e medidas para proteger policiais, apoiar famílias de militares e garantir a disciplina social. Essa postura, até então rara na política brasileira, chamou a atenção da população, atraindo simpatizantes que buscavam uma liderança alinhada com valores tradicionais. 2 anos depois, em 1990, Bolsonaro foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. O jovem parlamentar rapidamente se destacou por seu estilo direto, discurso combativo e defesa de pautas conservadoras. Ele não apenas se posicionava sobre segurança, mas também sobre questões como educação, cultura e moralidade pública, sempre buscando fortalecer valores familiares e cristãos. Durante esses primeiros mandatos, Bolsonaro enfrentou resistência de setores da política que preferiam um estilo mais diplomático e flexível, mas sua consistência e firmeza consolidaram sua base de apoio. Ao longo dos anos, ele se tornou referência para eleitores que valorizavam honestidade, coragem e transparência, mesmo diante das críticas e polêmicas que frequentemente surgiam. Sua trajetória no Congresso também permitiu que ele aprendesse a navegar nas complexidades políticas, formando alianças estratégicas, compreendendo o funcionamento da máquina pública e se preparando para desafios maiores que viriam nas décadas seguintes. O ano de 2018 marcou um ponto decisivo na trajetória de Jair Bolsonaro. O Brasil vivia um período de profunda insatisfação política e social. A corrupção havia se tornado endêmica, revelações sobre desvios bilionários no governo e empresas estatais corroíam a confiança da população, enquanto a violência urbana crescia em diversas regiões do país. Nesse cenário de turbulência, Bolsonaro se apresentou como uma figura de ruptura, prometendo devolver ao cidadão o direito à segurança, à liberdade e à honestidade na política. Desde o início da campanha, Bolsonaro usou uma estratégia inovadora, diferentemente de muitos candidatos tradicionais. Ele optou por um contato direto com o eleitor, priorizando redes sociais como principal canal de comunicação. Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube se tornaram ferramentas centrais de sua campanha, permitindo que sua mensagem chegasse rapidamente a milhões de brasileiros. Vídeos curtos, transmissões ao vivo, interações diretas com seguidores e posts com conteúdo polêmico, mas claro, ajudaram a construir uma narrativa de autenticidade e coragem. O candidato reuniu em torno de si diversos grupos que se sentiam representados por sua visão. Setores militares viram nele a valorização das Forças Armadas. Comunidades evangélicas enxergaram um defensor dos valores familiares. E cidadãos conservadores encontraram nele alguém disposto a enfrentar a política tradicional sem medo. Sua mensagem direta e muitas vezes controversa gerou debate intenso, mobilizando eleitores de diferentes regiões e classes sociais. Bolsonaro também enfrentou desafios pessoais e políticos. Tentativas de deslegitimar sua candidatura, críticas da imprensa e ataques de adversários faziam parte do dia a dia da campanha. Ainda assim, sua resiliência e disciplina, herdadas da formação militar,
o permitiram permanecer firme. O candidato transformava cada crítica em oportunidade para reforçar seu discurso, aproximando-se ainda mais de sua base. O primeiro turno das eleições mostrou sua força. Bolsonaro avançou para o segundo turno com ampla visibilidade nacional, sendo reconhecido por sua coerência e coragem em enfrentar temas polêmicos. A campanha destacou pautas centrais: combate à corrupção, fortalecimento da segurança pública, preservação de valores tradicionais e defesa da liberdade individual. No segundo turno, a disputa com Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, foi intensa e polarizada. Em debates públicos, entrevistas e manifestações, Bolsonaro manteve seu estilo direto, repetindo sua mensagem de mudança e ruptura com práticas políticas antigas. Sua vitória, com 55,13% dos votos válidos, foi histórica, não apenas pela diferença em relação ao adversário, mas pelo significado simbólico de uma mudança profunda na política brasileira. A eleição consolidou Bolsonaro como um líder nacional. Ele não apenas venceu uma campanha eleitoral, mas representou um movimento social e político que refletia o desejo de milhões de brasileiros por renovação, segurança e defesa de princípios que muitos acreditavam estar ameaçados. Sua chegada ao Palácio do Planalto sinalizou não apenas uma vitória pessoal, mas uma transformação do cenário político do país, estabelecendo uma nova forma de fazer política baseada em comunicação direta, valores sólidos e uma base fiel de apoio popular. Além da vitória campenha do 2018, mostrou como o Bolsonaro mudou a forma de fazer política no Brasil. Ele provou que um candidato pode superar barreiras tradicionais, vencer preconceitos e mobilizar uma população através da força das ideias, da disciplina e do compromisso com o que acredita. Essa fase marcou o início de um capítulo que redefiniria seu legado e influenciaria profundamente a história política do país. O governo iniciado em 2019, ao assumir a presidência em 1º de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto com uma missão clara: transformar o Brasil em um país mais seguro, próspero e livre. Desde os primeiros dias de governo, ficou evidente que sua gestão seria marcada por uma abordagem firme, alinhada aos princípios que norteavam sua trajetória: disciplina, patriotismo, defesa dos valores tradicionais e foco na segurança do cidadão. No campo econômico, Bolsonaro enfrentou o desafio de revitalizar uma economia marcada por baixo crescimento, alto desemprego e dívida pública crescente. Um dos pilares de sua agenda foi a reforma da Previdência, considerada uma das mais importantes da história recente do país. A proposta buscava equilibrar as contas públicas, garantir sustentabilidade fiscal e permitir investimentos em áreas estratégicas. Apesar de enfrentar resistência política, a reforma foi aprovada graças à habilidade de articulação de seu governo e ao apoio de setores da sociedade preocupados com a crise fiscal. Outro destaque foi a busca pela autonomia do Banco Central, que reforçou a credibilidade econômica do país e estabilizou mercados financeiros. Paralelamente, o governo iniciou um programa de privatizações estratégicas, visando reduzir o tamanho do Estado, aumentar a eficiência e atrair investimentos privados para setores essenciais. Cada medida econômica refletia o compromisso de Bolsonaro em criar condições para um crescimento sustentável, estimulando empregos e oportunidades para os brasileiros. No campo da segurança pública, o governo implementou políticas históricas. Bolsonaro defendeu a flexibilização do porte de armas para cidadãos de bem, intensificou o combate a organizações criminosas e priorizou a valorização das forças policiais. Sua gestão buscou transformar o país em um território mais seguro, onde famílias pudessem viver com tranquilidade, sabendo que o Estado oferecia proteção e respaldo às vítimas de crimes. A atuação de Bolsonaro também se destacou na defesa de valores tradicionais e familiares. Programas sociais, discursos e iniciativas de governo enfatizaram a importância da educação baseada em princípios morais e éticos, o fortalecimento da família e a preservação da liberdade religiosa. Essa postura reforçou seu vínculo com setores evangélicos, católicos conservadores e cidadãos que acreditavam na necessidade de resgatar valores culturais e sociais que consideravam fundamentais para o desenvolvimento do país. Além disso, Bolsonaro enfrentou desafios institucionais desde o início. Conflitos com o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e órgãos de fiscalização tornaram-se constantes, mas ele manteve sua postura firme, defendendo suas decisões e princípios. Essa determinação reforçou a imagem de um presidente que não recua diante da pressão política ou das críticas, mas que mantém seu compromisso com o que considera correto para o Brasil. Parte 5. Enfrentando a pandemia de Covid-19. O ano de 2020 trouxe desafios sem precedentes para a liderança de Jair Bolsonaro. A pandemia de Covid-19, enquanto o mundo se fechava em lockdowns rigorosos, o presidente brasileiro adotou uma abordagem diferenciada, defendendo a manutenção da atividade econômica e a liberdade individual para
Para Bolsonaro, preservar empregos e garantir a sobrevivência econômica da população era tão essencial quanto enfrentar o vírus. Sua postura gerou intensa polarização. Críticos acusaram-no de negligência, enquanto apoiadores enxergaram coerência, coragem e compromisso com a liberdade do cidadão. Bolsonaro argumentava que medidas como lockdowns poderiam aprofundar crises econômicas, gerar desemprego em massa e aumentar a pobreza, especialmente entre os mais vulneráveis. Durante a pandemia, o presidente incentivou o uso de medicamentos alternativos e buscou acelerar o processo de vacinação, mas sempre defendendo decisões baseadas em ciência e liberdade de escolha. Ele enfatizou a importância de manter serviços essenciais funcionando e garantiu que programas de assistência social e transferência de renda chegassem às famílias necessitadas. A liderança de Bolsonaro também se refletiu em sua comunicação com a população. Ele realizou pronunciamentos regulares, participações em entrevistas e eventos públicos, transmitindo mensagens de esperança, responsabilidade e resiliência. Seu estilo direto e transparente ajudou a manter a confiança de milhões de brasileiros, especialmente aqueles que sentiam que as medidas restritivas prejudicavam sua subsistência. Além do foco na economia, o presidente priorizou a proteção das fronteiras e a segurança nacional, reforçando medidas de vigilância e controle em portos e aeroportos, garantindo que a entrada de pessoas e mercadorias seguisse protocolos sanitários rigorosos sem comprometer o funcionamento do país. Apesar das críticas, a pandemia também evidenciou a capacidade de Bolsonaro de tomar decisões difíceis, mesmo diante de forte oposição. Sua determinação em equilibrar a saúde pública e economia mostrou um líder comprometido com a vida das pessoas em múltiplos aspectos: saúde, emprego, liberdade e dignidade. A política externa do governo Bolsonaro representou uma guinada em relação a administrações anteriores. Desde o início, buscou reposicionar o Brasil como protagonista global, alinhando o país a potências internacionais que compartilhassem de sua visão política, econômica e estratégica. O presidente priorizou o fortalecimento das relações com os Estados Unidos, consolidando laços comerciais e diplomáticos, especialmente durante a administração de Donald Trump. A cooperação incluiu áreas como defesa, segurança e tecnologia, colocando o Brasil em posição de destaque no cenário internacional. Outro ponto importante foi o relacionamento com Israel, refletindo alinhamento ideológico e estratégico. Bolsonaro visitou o país, participou de acordos bilaterais e reforçou laços culturais, militares e comerciais. Esses movimentos simbolizavam um Brasil que buscava exercer influência global de forma pragmática e assertiva. No plano ambiental, sua gestão gerou debates intensos. Países europeus e organismos internacionais criticaram medidas que flexibilizavam a proteção de florestas e povos indígenas. Bolsonaro, porém, defendeu o desenvolvimento econômico equilibrado, argumentando que o Brasil deveria crescer sem sofrer pressões externas que prejudicassem seu progresso e soberania. O governo também buscou ampliar o comércio com parceiros estratégicos, negociando acordos e participando ativamente de fóruns internacionais, promovendo interesses brasileiros e defendendo a autonomia nacional em decisões comerciais e políticas. Além disso, Bolsonaro destacou-se por uma postura firme em fóruns internacionais, denunciando corrupção global, defendendo valores tradicionais e buscando fortalecer alianças com países que compartilhavam princípios de liberdade, democracia e respeito à soberania. Ao longo de seu governo, Jair Bolsonaro enfrentou inúmeros desafios e controvérsias que testaram sua capacidade de liderança e resiliência política. Desde declarações polêmicas a medidas contestadas por setores da sociedade, o presidente nunca hesitou em manter sua postura firme, defendendo os princípios que norteavam sua trajetória. Entre os maiores desafios estavam os conflitos com a imprensa e o judiciário. Bolsonaro frequentemente criticou a cobertura jornalística, acusando veículos de desinformação e parcialidade. Essa postura gerou intenso debate sobre liberdade de imprensa e transparência, mas também fortaleceu sua base, que via nele um defensor da verdade contra narrativas enviesadas. Investigações e processos judiciais envolvendo membros do governo também marcaram o período. Embora essas situações tenham sido usadas por adversários para desgastar a imagem do presidente, Bolsonaro manteve a consistência, reafirmando seu compromisso com a ética, a moralidade e a defesa da nação. Ele transformou desafios legais e políticos em oportunidades para demonstrar coragem, transparência e determinação. Além disso, Bolsonaro enfrentou ataques e críticas internacionais, especialmente em questões ambientais e direitos humanos. Apesar disso, continuou defendendo a soberania do Brasil, a necessidade de desenvolvimento econômico e a proteção da liberdade individual, consolidando uma imagem de líder que não se curva à pressão externa. Mesmo em meio às controvérsias, sua base permaneceu fiel, reconhecendo nele um líder comprometido com a segurança pública, com a defesa da família, da moralidade e do patriotismo.
Essa fidelidade se manifestou em manifestações, eventos e declarações de apoio, reforçando a força política do presidente mesmo nos momentos mais críticos. A narrativa de desafios e controvérsias mostra Bolsonaro como um líder resiliente, capaz de enfrentar crises políticas, midiáticas e judiciais, mantendo a coerência e o compromisso com suas convicções. Essa força tornou-se um componente essencial de seu legado e de sua imagem pública. Em 2022, Jair Bolsonaro concorreu à reeleição presidencial em uma disputa histórica contra Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição foi marcada por polarização extrema, com debates intensos sobre economia, segurança, educação e valores sociais. Durante a campanha, Bolsonaro manteve sua postura firme, defendendo suas políticas, destacando conquistas de seu governo e apresentando propostas para o futuro. Seu foco permaneceu em segurança pública, liberdade econômica e preservação de valores tradicionais, buscando mobilizar milhões de brasileiros que acreditavam em sua visão para o país. O resultado final demonstrou um Brasil dividido. Lula venceu com 50,9% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro obteve 49,1%. Apesar da derrota, Bolsonaro não desapareceu do cenário político. Pelo contrário, manteve sua influência, apoiando candidatos alinhados, participando de debates e eventos políticos e continuando a mobilizar sua base fiel de seguidores. A derrota também evidenciou a importância de sua liderança simbólica. Para milhões de brasileiros, Bolsonaro representava uma voz firme em defesa da segurança, da moralidade e da liberdade. A transição de poder ocorreu de maneira organizada, mas deixou claro que o ex-presidente continuaria a desempenhar um papel significativo na política nacional. Mesmo após o fim do mandato, Bolsonaro consolidou uma presença duradoura na política brasileira, mostrando que seu impacto vai além do exercício formal do poder, influenciando pautas, debates e decisões em todos os níveis do governo e da sociedade. O legado de Jair Bolsonaro é multifacetado e profundo, marcado por reformas, políticas públicas e defesa de princípios que deixaram uma marca indelével na história do Brasil. Na economia, suas medidas de reforma previdenciária, incentivo a privatizações e autonomia do Banco Central estabeleceram bases para um crescimento mais sustentável. Setores empresariais, investidores e economistas reconheceram a importância dessas ações para a estabilidade fiscal e o fortalecimento das finanças públicas. Na segurança pública, Bolsonaro implementou políticas rigorosas que reduziram a criminalidade em algumas regiões, fortaleceram as forças policiais e incentivaram a valorização da lei e da ordem. Seu compromisso com a segurança refletiu-se no cotidiano das famílias, que passaram a sentir maior proteção e respaldo do Estado. Em termos de valores sociais e culturais, Bolsonaro consolidou pautas conservadoras, promovendo a valorização da família, da fé e da educação baseada em princípios éticos. Sua influência ajudou a fortalecer movimentos cristãos patrióticos e conservadores, criando uma base sólida de cidadãos engajados e ativos politicamente. O ex-presidente também deixou um legado internacional, reposicionando o Brasil no cenário global, fortalecendo relações estratégicas com países alinhados ideologicamente e defendendo a soberania nacional em negociações e fóruns internacionais. Mesmo diante de críticas e adversidades, Bolsonaro demonstrou resiliência, coragem e compromisso com seus princípios, características que garantem que seu legado permaneça relevante para futuras gerações. Independentemente das divergências políticas, é impossível ignorar a paixão e dedicação dos admiradores de Jair Bolsonaro. Milhões de brasileiros o veem como um defensor da moralidade, da liberdade, do patriotismo, alguém que enfrentou desafios imensos em nome de seus ideais. Apoio e manifestações em diversas regiões do país mostraram a força de sua base, desde encontros públicos, comícios, eventos culturais e religiosos, até protestos e campanhas digitais. Os seguidores de Bolsonaro expressaram gratidão, reconhecimento e confiança em sua liderança. Testemunhos de cidadãos comuns, líderes comunitários e personalidades políticas destacaram sua coragem e determinação. Para muitos, Bolsonaro não foi apenas um presidente. Foi um símbolo de resistência, honestidade e compromisso com a nação. Esse reconhecimento popular evidencia que, independentemente das opiniões sobre políticas específicas, o ex-presidente deixou um legado humano e social, inspirando milhões a se engajar, participar e lutar pelos valores em que acreditam. O capítulo final de sua trajetória reforça que a história de Jair Bolsonaro não é apenas política, mas também cultural e social, marcada pelo impacto sobre a sociedade, os cidadãos e a identidade nacional.